e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Queridos irmãos e queridas irmãs, aqui do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, aqueles companheiros que hoje vêm nos visitar, também à nossa casa, e aqueles que assistem agora a transmissão ao vivo, uma boa noite a todos nós. Esse tom de voz está bom, gente? Está dando para ouvir confortável? Tá bom? Então, meus irmãos, a gente está aqui muito feliz. A nossa oração a Jesus foi pedir que Ele nos ajudasse a ser instrumentos nessa noite, para trabalharmos um tema que talvez seja bastante delicado. Porque embora a gente não tenha, como disse o nosso dirigente, esse costume de ser maledicentes, algumas vezes nós inserimos nesse comportamento involuntariamente. Às vezes fazemos até por uma questão de costume, por algo que está impregnado no nosso banco de conhecimentos, ou então muitas vezes até fazemos a maledicência quando a gente virtualmente compartilha, curte, compartilha algo que a gente não tem tanta convicção da realidade. Então o nosso convite nessa noite é que os companheiros possam se manterem atentos para trabalharmos e percebermos em nós se não há esse comportamento tão perigoso, tão destrutivo, e se há, a proposta vai ser da gente tentar implementar um projeto pessoal de combater. Sim, porque nós viemos aqui a essa casa de Jesus na intenção de construir luz em nossos corações. Somos espíritos imortais, passando pela experiência humana, ainda cheios de imperfeições, essa é a nossa natureza. Imperfeições essas que não nos fazem inferiores, mas que simplesmente defragam a nossa realidade, mas que também, ao mesmo tempo, é um convite para que a gente possa, consciente de defeitos, combatê-los, e também consciente de algumas qualidades que já possuímos, tentar implementar para que ela possa ser maior, ser mais intensa e ser mais forte. Então, que a equipe de Bezerra de Menezes possa assistir os nossos corações e nos permitir ter uma noite extremamente especial. Para começar, então, a trabalhar o tema, eu queria trazer aqui, meus irmãos, uma sequência que apresenta o pensamento de Paulo de Tarso. Nós sabemos que Paulo de Tarso foi um dos maiores trabalhadores de Jesus, ficou conhecido como sendo o apóstolo dos gentios, foi o homem que entendeu que o evangelho não era apenas para os judeus e tinha uma capacidade imensa de fundar agremiações religiosas, fundar as igrejas. E dentre essas igrejas, ele apresenta uma carta à igreja que está em Éfeso. No capítulo de número 4, versículo 29, o apóstolo dos gentios registra assim nessa carta: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa. Acho que vou abrir esse computador, né? Senão meu pescoço não vai aguentar depois, né? Para aí. Eu tinha pensado em não abrir, mas deixa ele assim. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça ao ouvido daqueles que a ouvem. Meus irmãos, será que nossas palavras têm produzido graça ao ouvido daqueles que ouvem? Veja que Paulo está falando a religiosos, e ele fala do uso da palavra torpe. Eu fui até o dicionário para conceituar a palavra torpe, e diz que torpeza é aquilo que é depravado, torpeza é aquilo que insulta os bons costumes, que é asqueroso, que causa nojo, que é nojento. Nós começamos a pensar, será que naqueles dias de Paulo de Tarso, a igreja, os cristãos, seguidores do Cristo, tinham esse tipo de comportamento, aonde também o uso da fala produzia um certo asco àqueles que ouviam? E observe, meus irmãos, então, que Paulo, nesse primeiro momento, ele está trabalhando exatamente a questão do não. Paulo de Tarso, ele veio de uma escola judaica, ele aprendeu, ele estudou aos pés de Gamaliel, e o que ele conhecia, acho que esse negócio está mudando sozinho.
Acho que eu vou tirar ele daqui, vou passar com o teclado. Passar com o teclado. Ele está mudando sozinho. Será algo mediúnico? Não. Estou brincando, gente. Paulo está, então, vivenciando a questão do não. Paulo aprendeu lá no Decálogo de Moisés, aquele primeiro momento que a raça humana simplesmente recebiam as proibições. Houve um momento da nossa história de evolução de espíritos imortais que simplesmente o fato de não fazermos já era considerado como um progresso e como um avanço. Então, Paulo trabalhando o Decálogo de Moisés. Observe, meus irmãos, que esse texto, ele é escrito por volta do ano de 3.250 a.C. agora. Nós temos aí, ele está a 3.250 anos de hoje. E já havia entre o povo hebreu o comportamento da maledicência. Comportamento esse que nós viemos repetindo ao longo das encarnações, e é por isso que é tão difícil combatê-lo. E, vez por outra, nós falamos mal do vizinho, do amigo, ou até do amigo, do inimigo. Mas observem que nesse texto do livro de Êxodo, onde está constando os 10 mandamentos da lei de Moisés, diz lá: não dirás falso testemunho contra o seu irmão. Já havia, então, naqueles dias, um hábito impregnado de falar mal das pessoas. Então, Paulo está dizendo que não, para não falarmos mal, para não usarmos a palavra torpe, mas usar aquela que for boa. Meus irmãos, o que é uma palavra boa? É uma palavra que aconselha, uma palavra que corrige também, é uma palavra que motiva, que incentiva. E Paulo vai trabalhar na sua literatura a questão do dar graças, para que dê graças àqueles que a ouvem. Será, meus irmãos, como primeira reflexão da noite, as minhas palavras têm produzido graça? Será que eu tenho aproveitado esse veículo físico, esse aparelho fonador, para utilizá-lo em benefício do bem geral? Será que eu tenho sido um instrumento de pacificação, de concórdia, de mansuetude, de união? Mas avançando na nossa ideia, então, a gente vai ver que Paulo de Tarso, ele trabalha a questão dessa palavra boa. E é curioso aqui a gente entender que Paulo de Tarso não está falando de uma expressão verbal. Nós podemos ter uma expressão verbal muito boa, podemos até falar bem, ter uma dialética boa, mas falar de coisas ruins. O que Paulo está se referindo, na verdade, é às palavras com conteúdo construtivo. Essas palavras, sim, que motivam, que ensinam, que corrigem, que nos impulsionam a avançar no progresso moral do espírito mortal que nós somos. Diante desse quadro, nós nos lembramos dessa questão, desse momento de pensar, porque algumas vezes esse pensamento duplo é fundamental. Talvez seja importante preocuparmos como nós falamos, como se fala, mas também preocuparmos com aquilo que falamos. Talvez seja uma combinação perfeita, e talvez tenha ali num âmbito mais geral, a ideia de que se eu souber falar o como, eu poderia abordar qualquer assunto e produzir resultados que sejam benéficos a todos. Algumas vezes, meus irmãos, não é o assunto em si, é exatamente como eu falo. Talvez tenha sido a minha história de censura, de crítica, que começa uma conversa qualquer na intenção de conciliar e acaba gerando um confronto, um desentendimento, focado no como falar. Há um provérbio chinês que faz uma comparação entre a mosca e a abelha. Não sei se os companheiros conhecem, mas diz que nós deveríamos ser como as abelhas e não como as moscas, porque as moscas, elas buscam a podridão mesmo em meio a manjares. No entanto, a abelha busca a beleza do lírio mesmo na imensidão do pântano. Será que nós temos olhado o que no outro? Será que observamos tão somente defeitos? Não observamos também a qualidade? Será que, trazendo isso para o nível pessoal, será que temos observado as qualidades que temos? Ou ainda, num processo de automartírio, aonde vamos trabalhar a baixa estima, temos apenas entendido e enxergado os nossos próprios defeitos.
Mas então Paulo de Tarso fala dessa palavra boa, que ela possa promover o bem. Quando nós pensamos em promoção, a gente lembra do terceiro setor da economia, uma função chamada promoter, é aquele trabalhador que visa, auxiliado pela mídia, fazer com que um evento se torne lucrativo. Então ele faz propagandas, ele faz impressos, ele usa a internet, ele trabalha com grupos de WhatsApp, promovendo, fazendo com que aquilo pelo qual ele tem trazido a realidade possa ter sucesso. Será, meus irmãos, que muitas vezes nós não temos promovido o mal? Será que algumas vezes as minhas palavras não promovem o mal? Há uma fala do Espírito André Luiz, onde ele diz que o mal não merece comentários, mas algumas vezes nós, envolvidos por uma massa, por um comportamento de grupo, coletivo, a gente acaba inserindo-nos invigilantemente em comportamentos que podem estar infringindo a lei de Deus. E, na verdade, esse comportamento, inevitavelmente, vão gerar aflições e infelicidades, porque nós somos resultados. Há uma grande lei em andamento que nós não podemos burlar, a lei de causa e efeito. Nós colhemos exatamente aquilo que semeamos. E quando nós, invigilantemente, apontamos para alguém, para colocá-la na nossa mira e fazemos-lhe o mal, talvez a gente tenha esquecido que esse mal retornará para a gente mesmo. E eu me lembrei ao longo da confecção dessa palestra, desse trabalho, de uma fala da Joana de Ângeles, benfeitora espiritual de Valdo Pereira Franco, onde ela diz que o mal que me faz mal não é o mal que as pessoas me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço para as pessoas. Será, meus irmãos, como segunda reflexão da noite, será que nós não temos sido aqueles que têm promovido o mal? De alguma maneira, invigilante? Porque a maledicência, se pararmos para analisar a maledicência, a origem da palavra em si, ela é uma combinação de duas palavras do latim. A primeira é mal, é male, que significa mal. E no segundo momento, dicere, que significa dizer ou falar. Em outras palavras, maledicência seria falar mal, ou num processo inverso, mal falar. Porque há uma diferença entre mal falar e falar mal. Se quiséssemos aqui, se houvesse tempo, a gente desdobraria a questão da maledicência em três sentidos. Vamos apenas trabalhar o primeiro, esse que se refere a falar mal dos outros. Mas também como falar mal, como mal falar, a gente poderia compreender a questão da comunicação ruim. Quando nós não nos comunicamos bem, isso também é um tipo específico de maledicência. Algumas vezes nós dizemos algumas coisas que o outro não compreende, porque talvez o ponto de referência, a base de conhecimento que ele tenha, não seja a mesma que nós temos, mas seria um tipo de comunicação ruim também a maledicência. E um terceiro importante, que não será trabalhado essa noite, é a questão da promoção do mal. Quantas vezes, meus irmãos, nós pegamos o jornal e lemos lá uma tragédia e passamos o dia contando para várias pessoas. Há pessoas que falam do mal o tempo todo. Existe hoje programas televisivos. Recentemente eu tive o desprazer de assistir, não vou dizer qual é o programa, claro, mas o apresentador narrava um crime com faca e mostrou inclusive a faca, aonde a faca penetrou na vítima, a quantidade de sangue, as marcas do dedo, como que aquilo exaltasse, exaltando o mal. É preciso que combatamos, que saia de nossa boca as palavras que motivem, que incentivem, que tragam, que agreguem algum valor. Mas a proposta da noite, então, vai ser a gente trabalhar aquela fala dos outros, falar mal das pessoas. É esse comportamento direto que nós precisamos trabalhar e tentar conter em nós, porque de alguma maneira ele ainda é realidade. Claro que em níveis menos intensos em alguns e outros, mas vez por outra nos pegamos, não é? Nem que seja virtualmente falando mal de alguém. Então eu trouxe alguns sinônimos, são poucos. Para falar de maledicência, poderíamos falar de fofoca,
ou então de disse-me-disse, ou então falar de calúnia, ou então futrico, ou ainda mexerico, boatos, intriga, insinuação, lorota e etc. Mas todos eles, meus irmãos, se referem a julgamento alheio. E é aqui, eu vou colocar em vermelho, para não perdermos essa informação de foco, que está uma atitude extremamente comprometedora. Quando nós, invigilantemente ou não, ou ainda por fraquezas pessoais, temos o hábito de falar mal das pessoas. Há uma fala de Jesus registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2, inserido no grande sermão da montanha, aonde Jesus teria nos dito aos seus discípulos e a nós hoje, diretamente e incisivamente. Diz-nos assim aquele que nós temos por modelo e guia. Diria-nos assim o Senhor: não julgueis para que não sejais julgados. Ponto. Afirmativa absoluta. E ainda explica por que não julgar. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir também. Uma orientação direta de Jesus para não julgarmos. Meus irmãos, então, diante de nós vem uma orientação, recebemos uma informação qualquer, como é que podemos fazer para não inserirmos-nos no defeito, no erro da maledicência? Há uma proposta de Sócrates, conhecida como as três peneiras, alguns aqui já devem ter visto, onde Sócrates orientava seus discípulos a, antes de levar adiante algo que eles ouviram, passassem por essas três peneiras. A primeira peneira, a peneira da verdade. Eu vou trabalhar cada uma delas individualmente. No segundo momento, a peneira da bondade. E, por fim, a peneira da necessidade. Podemos trabalhar cada uma delas? Inicialmente, meus irmãos, ouvimos uma informação, questionamos-nos, será que é verdade? Porque se ela não for verdade, eu não devo levar adiante. O que acontece é que a gente leva adiante sem ter certeza que é verdade. Nós que dirigimos aí várias estradas, a gente viaja e encontra essa placa, é muito comum: na dúvida, não ultrapasse. E há um texto do Evangelho de Jesus, também no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 37, onde Jesus teria nos dito: seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Interpretações à parte, todas as vezes que eu levo adiante um assunto que eu não tenho certeza dele, o que está acontecendo em mim é uma ascendência do meu homem sombras, desse homem ainda que aprendeu a censurar, desse homem que vem há milênios aprendendo a falar mal do outro, desse homem que se vinga, desse homem que censura, desse homem que critica muitas vezes de forma leviana. Então o Cristo nos dizendo para, se não tivermos certeza, não devemos levar adiante. Então a primeira peneira, a peneira da verdade, que vai necessitar de uma pesquisa, de uma indagação, de uma busca. Então, se eu recebo uma informação e agora fiz tudo isso e vou detectar que ela é verdade, podemos já levá-la adiante? Não. Passemos pela segunda peneira, a peneira da bondade. Então, pode ser verdade, mas se não for um ato de bondade, não deveremos levar adiante. Então, por exemplo, nós descobrimos de alguém uma situação do passado que é verdadeira e resolvemos postar isso nas redes sociais. Será que seria um ato de bondade? Será que seria um ato que vai promover o bem? Jesus disse certa vez para a gente, e o texto é de Mateus, capítulo 7, 12, quando ele faz um resumo do que é justiça. Ele apresenta o melhor conceito de justiça que a humanidade poderia ter conhecido. Ele vai dizer: tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei vós também a eles. Então, meus irmãos, se eu não gostaria que algo meu, descoberto, que é verdade, fosse divulgado pela mídia, deveria eu também, com esse raciocínio honesto, evitar
levar adiante se não for um ato de bondade à verdade do outro. Paulo de Tarso, escrevendo a carta ainda aos Efésios, agora no capítulo 32, o versículo 32, o mesmo capítulo 4, ele faz uma referência para a gente que é cristão, para a gente que está numa busca honesta de tentar ser melhor a cada dia, de tentar registrar em nós as marcas de Jesus. É claro que isso é um desafio, e nós ainda estamos nos primeiros momentos de conscientização disso. Ainda é para a gente uma luta muito grande, mas não podemos desistir, porque a luta é grande. As verdadeiras conquistas acontecerão ao longo das encarnações, sendo essa encarnação atual a mais importante delas, sendo esse momento atual o mais importante deles. É por isso que Chico Xavier, em determinado momento da sua literatura, teria dito que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um, e esse qualquer um nos inclui, a encarnados e desencarnados, podemos recomeçar agora e fazer um novo fim. E é diante desse quadro que Paulo de Tarso diz o versículo de número 32, dizendo assim: antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nos convidava à atitude do bem, à benignidade. Pois bem, então, se recebemos uma informação, checamos que ela é verdade, questionamos se ela seria um ato de bondade, e nós conseguimos entender que é um ato de bondade, ainda teríamos uma terceira peneira para passar antes de levar adiante a nossa fala: a peneira da necessidade. Será que de fato é necessário, mesmo sendo um ato de bondade, mesmo que sendo uma verdade? Há uma fala do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que fala do sede perfeitos, e o item é o item 3, onde Allan Kardec está trabalhando a questão do verdadeiro homem de bem. Ele está falando das características do homem de bem, e nesse momento ele vai dizer assim, que o verdadeiro homem de bem, ele nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios. Observe bem, meus irmãos, ele está consciente. Rebuscar defeitos alheios pode nos levar a infringir a lei divina, que inevitavelmente trará consequências para cada um de nós. Há uma questão do Livro dos Espíritos, de número 614, onde Allan Kardec, questionando os benfeitores espirituais com relação à lei natural, com relação à lei de Deus, é dito a Kardec de que o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Qualquer tipo de comportamento, mesmo que inconsciente, que infringe a lei de Deus, nos acarretará dificuldades de desarmonia interna, de descontentamento e de infelicidade. Mas Paulo segue dizendo, nem ainda em evidenciá-lo. Kardec segue dizendo, se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Há um ditado chinês, muito conhecido, que diz que se você tem que disparar a flecha da verdade, primeiro adoce a ponta no mel. Então descobrimos que é verdade, a minha posição é de ser bondoso, de ter benignidade, então agora eu vou agir de uma forma porque me é necessária. Então não é a forma que eu falo, não é o que eu falo, na verdade é a forma com que eu falo. Talvez, meus irmãos, nós tenhamos começado alguns de nossos discursos que tenham acabado mal da forma errada. A intenção até é boa, de reconciliar, de reaproximar, mas começamos apontando defeitos dos outros. E as pessoas não gostam de terem seus defeitos apontados. Talvez seja interessante você dizer o quanto as ama e dizer o quanto os seus comportamentos não lhe agradam. E talvez começar a dizer para essas pessoas de uma maneira mais suave, mais doce. Quando lá no livro Boa Nova, Jesus teria, no capítulo 5, apresentado aos seus discípulos, dito aos seus discípulos, do futuro que lhes aguardava, de perseguições e de sacrifícios, diz Humberto de Campos que ele começou a falar mansamente, amorosamente. Talvez se eu começasse a repensar a minha maneira de falar e trouxesse para essa realidade o amor, a
a compaixão, a tolerância, a compreensão, a paciência, a indulgência, os resultados da minha conversa talvez fossem mais produtivos. Dito a questão das 3 peneiras, que desafia-nos a partir de agora, com o conhecimento, transformar em algo vivencial, porque nós não viemos aqui simplesmente para conhecer teoria, não viemos aqui na Casa Espírita e nem no planeta. Viemos aqui para, mais uma vez, compreender o Evangelho e agora, tendo a ferramenta do Espiritismo a nosso favor, que nos esclarece racionalmente, mas para que a gente possa deixar de ser aqueles que apenas ouvem, para nos tornarmos praticantes da palavra, como diria Tiago, o apóstolo de Jesus, que ficou em Jerusalém. Eu vou propor aqui uma outra ideia. Agora, a dos 3 dedos. Meus irmãos, todas as vezes que você aponta o dedo para uma outra pessoa, eu vou colocar de lado para ficar melhor para a gente ver. Toda vez que você aponta o dedo para uma pessoa, já percebemos que tem 3 dedos voltados para mim mesmo? 3 estão voltados para mim? Será que eu estou em condição, meus irmãos, de acusar o meu irmão de jornada? Será que eu tenho a capacidade de ser juiz? Ou de ser algoz? Não viemos aqui para efetuar julgamentos. E se viemos para efetuar o nosso próprio julgamento, o auto-julgamento. Esse é produtivo. Todas as vezes que eu me sensibilizo com a história do outro, ou então percebo a dificuldade alheia e censuro, eu estarei infringindo a lei de Deus, estarei semeando para mim mesmo infelicidade e desequilíbrio. Mas quando eu enxergo meus próprios efeitos e trabalho em mim num projeto de auto-melhoramento, aí sim, esse é o motivo, o auto-julgamento. Honesto, sincero, sem máscaras, para me aceitar como eu sou, mas ao mesmo tempo entender que estamos passando pelo planeta para utilizar desse corpo material, esse veículo físico, para desenvolver as aquisições imperecíveis do espírito imortal. Mas então, todas as vezes que apontamos para alguém, estamos apontando para a gente? E quantas vezes, meus irmãos, nós estendemos a nossa mão com um dedo para cima, e esse dedo para cima está sendo apontado para Deus. É preciso que compreendamos que não temos a capacidade de julgar e avaliar a ninguém. Talvez a gente cometa esse equívoco por força do hábito. Várias e várias encarnações aonde aprendemos na família de origem, nas famílias de origem, a observar o erro do outro. Um comportamento destrutivo com consequências ruins para todos. Mas observem bem, Paulo de Tarso, seguindo esse pensamento paulino, num segundo momento, é agora a carta aos Filipenses. O capítulo é o número 4 e o versículo é o de número 8. E lá diz assim, meus irmãos, acompanhem comigo o mesmo raciocínio de Paulo de Tarso. Diz assim o texto: finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honesto, virtuoso, ou de que qualquer modo mereça louvor. Observe, irmãos, que Paulo de Tarso, então, ele está trabalhando, continua trabalhando a ideia de atitudes e ações e falas que mereçam louvor. Será que as minhas atitudes são louváveis? Ou ainda eu estou intensificando o lado sombra que é real em mim, quando na verdade ele deveria estar sendo combatido amorosamente, mas de forma séria, comprometida, de forma até árdua comigo mesmo, para que eu possa executar esse projeto de transformação moral, de auto-melhoramento? Então, Paulo fala em merecer louvor. Mas observe que agora, Paulo já está num momento mais avançado. Ele está nessa transição de judaísmo a cristianismo, mas agora ele já fala do ocupai-vos. Agora ele está pensando, meus irmãos, no Sermão da Montanha, ele está pensando na questão da orientação proativa. Houve uma época da história da humanidade onde nos foi dito para não fazer, mas agora Jesus vem e diz o que fazer. Começa o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças, nos convidando a ser mansos, nos convidando a ser pacíficos, a sermos justos. E é nesse mesmo Sermão da Montanha que no capítulo 5 do livro de Mateus, no versículo de número 8, é dito a seguinte bem-aventurança: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus.
Observe, meus irmãos, que ele está falando de uma limpeza de coração. O que significa ter um coração limpo? Seria um coração que procura estar melhor a cada dia, que se abastece com as falas do Evangelho, um coração que, por exemplo, frequenta uma unidade espírita e faz uma leitura edificante e mantém o culto no lar e participa dos estudos da casa. Sim, é esse coração, um coração puro, porque esses serão chamados esses verão a Deus. Eu vou daqui para frente, rapidamente, fazer um pensamento tríplice do Evangelho de Jesus. Eu queria que os companheiros acompanhassem, para não nos perdermos. 3 ideias, para a gente perceber o quanto as nossas falas podem falar profundamente da gente. O primeiro texto que eu quero trazer é a chamada tradição dos anciãos. Está lá no livro de Mateus, capítulo 15. O versículo 11. Vou colocar inicialmente o versículo 11. Os companheiros se lembram desse texto? É aquele que os fariseus procuraram por Jesus e disseram: Senhor, os seus discípulos não lavam as mãos antes das refeições. Além de tudo, os fariseus eram maledicentes. Foram lá fazer uma fofoca para Jesus. Esse lavar as mãos não era o lavar as mãos que nós fazemos hoje, não é o higiênico. Era um ritual da religião exterior dos fariseus. Era um rito. Eles tinham inúmeros ritos, alguns até muito engraçados. Havia um chamado ósculo santo. Ele acontecia assim: se um fariseu encontrasse com outro, visse um fariseu a qualquer distância, ele teria que parar, viu o que foi visto, ele tinha que parar e começar uma espécie de dancinha. 2 passos para lá, 2 passos para cá, 1 passo para trás. Os dois faziam a dancinha, até se encontrarem no meio do caminho e trocarem um beijo. Esse era o ósculo santo. Se um fariseu encontrasse com 2 amigos ou 3, se ele tivesse ido comprar o pão, com certeza não encontraria mais pão, né? Se fosse o pão do verão aqui em Cabo Frio, não tinha mais pão. Ritos exteriores. No versículo 11, Jesus esclarece esse fariseu e diz para ele assim: olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Os fariseus, os judeus, os seguidores do Cristo perguntaram a Jesus, nos versículos de 15 a 20. Disse assim: então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca, desce pelo ventre e depois é lançado em local escuso? E faz o complemento agora sim, trazendo para a verdade espiritual. Diz: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Meus irmãos, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de dizer as coisas, estão relacionadas, intrinsecamente relacionadas com aquilo que está em nosso coração, com aquilo que nós sentimos. E o Cristo vai complementar fazendo um alerta. Diz assim o complemento dos versículos: porque do coração procede os maus desígnios, homicídios, furtos, falsos testemunhos, olha a maledicência de novo aí, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então Jesus, no primeiro momento, para fazer um fechamento tríplice de ideias, ele está dizendo que o que sai do coração, que sai pela boca, vem do coração, e é isso que contamina o homem. Guardem, meus irmãos, guardem essa passagem. O segundo texto é aquele do livro também de Mateus, capítulo 12, de 33 a 37, que vai falar sobre a árvore e seus frutos. A narrativa de Jesus é assim: ou fazei o homem, ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. E complementa dizendo:
Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificados, e pelas tuas palavras serás condenado. Então as minhas palavras podem trazer paz, luz, harmonia, pode ser bênção, mas ao mesmo tempo elas podem ser um processo de auto-maldição, de resultados negativos. Meus irmãos, será que eu estou entendendo que a minha maneira de falar, então, mostra o que está dentro do meu coração? E aí, para fechar o raciocínio tríplice, como eu comentei no começo, o último texto é quando Jesus fala no Sermão da Montanha com relação aos tesouros do céu. Lembra essa passagem? Onde ele teria nos dito com toda clareza: ajunteis para vós outros tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não roubam, não escavam, nem minam, nem roubam. E diz assim: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A ideia aqui, meus irmãos, é essa: as nossas palavras, elas refletem o que são meus sentimentos, e os meus sentimentos estão pautados nos meus valores. Meu irmão, minha irmã, o que é importante para você? O que é de mais importante para você? Às vezes passamos pela experiência reencarnatória, estamos aqui por misericórdia de Deus, rogamos ao Senhor a oportunidade para estar no mundo físico, para lapidar o espírito mortal, esquecemos disso. E começamos a priorizar simplesmente questões materiais. E esquecemos de cumprir a principal meta: cuidar do espírito imortal que somos. É preciso então estar atento. Será que as minhas palavras produzem graça? Tiago, aquele apóstolo de Jesus que eu comentei, que ficou em Jerusalém, ele tem uma carta, e nessa carta, no capítulo 1, versículo 26, ele diz algo, meus irmãos, extremamente forte. Tiago diz assim: se alguém entre vós e cuida ser religioso, e não refreia a língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Será, meus irmãos, nós não temos tentado fazer uma espécie de aliança infantil do passado, de fazer com que luz e trevas se misturem? Será que temos assumido um posicionamento a favor de Jesus e, em consequência disso, de nós mesmos? O nosso momento, meus irmãos, é de seriedade, profunda seriedade. Não somos cristãos espíritas por acaso, não viemos por acaso a essa instituição, não viemos por acaso a esse planeta para conhecer o Espiritismo. Nós temos uma tarefa imperiosa de divulgar esse evangelho e levá-lo aos confins do mundo, para que as pessoas, entendendo essa dinâmica espírita, esse evangelho redivivo, possam também, como nós, ter a oportunidade de se consolarem, de compreenderem que os dogmas do passado são equívocos, que o inferno não existe, que Deus não castiga, que nós somos seres que invariavelmente cometeremos erros, mas que ao longo desses erros, Deus sempre nos dará uma nova oportunidade. Será qual tem sido o meu esforço para utilizar melhor essa língua, como sendo a língua aqui representando a nossa fala? Tiago, o próprio Tiago, nessa mesma carta, no entanto agora no capítulo 3, ele faz duas comparações para nos revelar o poder da palavra, o poder da língua. No primeiro ele começa dizendo assim, acompanhe na tela comigo, meus irmãos: vede também as naus, grandes navios, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que governe, que as governa. Assim também é a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Meus irmãos, há palavras que podem ferir, há palavras que podem matar, há palavras que podem produzir um processo obsessivo que vão durar séculos. E eu me lembrei aqui de uma fala do Espírito Emmanuel, na verdade, atribuída a Emmanuel. Ele nunca disse, mas deveria ter dito. É um pensamento extraído do livro Há 2000 anos, e também de uma lição do Vinha de Luz, onde Emmanuel teria dito que instantes de invigilância podem produzir séculos
de sofrimentos. Será, meus irmãos, que eu estou atento à minha maneira de falar? Será que eu tenho estado vigilante? Será que as minhas palavras promovem louvor? Sim, claro que todas ainda não. Mas será que eu tenho me esforçado para manter essa linha de cristão espírita que procura cada dia se tornar um pouco melhor? Então, a língua como um leme. Mas Tiago faz uma segunda comparação. Diz Tiago assim: vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. A ideia de inferno aqui, a ideia do mal, a ideia das sombras, que ainda são realidades em nós. Meus irmãos, observem então como a palavra pode ser prejudicial para o outro, e em consequência do prejuízo que causei o outro, recolho na grande lei de causa e efeito os resultados em mim mesmo. Então eu deveria, pelo menos, pensando com mais responsabilidade, me postar diante da vida como alguém que vigia-se, que procura entender, procura compreender a sua maneira de falar, para poder ir domando essa má inclinação. Mantendo o pensamento paulino, agora a carta aos Colossenses. Observe, meus irmãos, havia o problema da maledicência praticamente em todas as igrejas que Paulo fundou. Agora a carta aos Colossenses. E ele diz assim, no texto: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, ela de novo aí, linguagem obscena do vosso falar. Meus irmãos, aqui eu queria abrir um parênteses para essa alerta de Paulo de Tarso com relação às palavras obscenas. De alguma maneira, os palavrões viraram normais no vocabulário do dia a dia. Para a maioria das pessoas, inclusive com abreviaturas que não me permito falá-las aqui, mas nós, como cristãos, precisamos estar atentos à nossa palavra. Será que eu tenho xingado? Xingar é um hábito que eu ainda não percebi que preciso combater? Então o apóstolo Paulo nos convidando a ter cuidado no uso da palavra obscena. Mas aqui o que eu quero ressaltar é a questão do despojai-vos. O que é despojar, meu irmão? É você pegar algo que não tem valor e abandonar um comportamento. Interessante que a proposta, então, é inteligente. Eu percebo se eu tenho maledicência, eu preciso me desafiar para abandonar esse comportamento. Mas como que isso acontece? Paulo de Tarso prossegue ainda no mesmo livro, agora no capítulo 3, os versículos 12 a 14. Diz assim o apóstolo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, vejam só, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Meus irmãos, qual foi o perdão de Jesus? Qual é o conforto que ele nos traz? Está Jesus crucificado, numa cruz que não merecia, humilhado, recebeu uma coroa irônica de espinhos, e apesar disso, e apesar de tudo isso, aos pés da cruz, um grupo daqueles que haviam sido beneficiados por ele, agora zombavam, e diziam: Jesus, você não salvava todo mundo? Agora desce da cruz, salva-te a ti mesmo. E o Senhor trabalha uma qualidade de perdão que passa pela compreensão da ignorância e diz: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Se o Cristo nos ensinou a perdoar assim, como é que eu tenho perdoado, meu irmão? Começa a se colocar no lugar do outro, começa a ter indulgência. Se alguém ainda lhe ofende, observe nele o irmão adoecido, que ainda precisa ofender para sentir-se mais forte. Fala de Chico Xavier. Observe que aquele que hoje é ignorante, que é áspero, talvez tenha comportamentos que nós tivemos no ontem e que hoje temos lutado e, graças a Deus, parcialmente conquistado para não tê-los.
Então ele está dizendo para a gente perdoar. É um parâmetro duplo. Ele está falando em a gente despojar de defeitos e ao mesmo tempo revestir. É um processo. Não podemos abandonar comportamentos. Precisamos construir comportamentos novos. Não temos como simplesmente deixar de ser orgulhosos. Temos que desenvolver a humildade. E esse é um trabalho, meus irmãos, que nós podemos fazer. Um trabalho de melhoria moral, que no Espiritismo é conhecido por reforma íntima. Será que eu tenho feito a reforma íntima? Será que eu tenho percebido as minhas dificuldades morais e trabalhado honestamente para combatê-las? É essa a proposta do homem de bem. É essa a proposta ensinada por Allan Kardec quando fala do homem de bem. Mas Paulo vai concluir o texto aos Colossenses dizendo: e sobre tudo isso, olha só, meus irmãos, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Todos aqui estudantes provavelmente conhecem o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde Allan Kardec, inspirado por Paulo apóstolo, o mesmo Paulo de Tarso desencarnado, teria criado o nosso lema: fora da caridade não há salvação. Por isso ele está dizendo, meus irmãos, nos revestir da caridade, que é o vínculo da perfeição. Então a caridade me leva a aprender a amar. A caridade me leva a criar uma empatia com a dor alheia. E me movimenta a trabalhar com misericórdia e compaixão. E é esse trabalho, exatamente esse trabalho, que desenvolve o sentimento do amor. A nossa marca como cristãos deveria ser o amor. Diz Jesus que os seus discípulos seriam reconhecidos por se amarem. Será que o meu amor é externado em palavras, meus irmãos? Será que as minhas palavras dizem de mim, como cristãos, seguidor do Cristo? Então ele está dizendo para revestir. Interessante quando nós encontramos a questão do revestimento, que ele vai dizer: e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Esse revestimento, quando eu encontrei a palavra revestivos ali na frente, eu me lembrei daquela armadura do cristão, aquela lá de Romanos, de Efésios capítulo 6, de 6 a 20, que vale a pena ler em casa. Paulo de Tarso está preso em Roma, e ele começa a observar um soldado romano, e ele começa a fazer um paralelo entre as armas daquele soldado e as armas que nós cristãos deveríamos utilizar. E ele diz assim: quanto mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, a nossa força precisa vir de Deus. O trabalho é nosso, é bem verdade. A boa vontade, a escolha é minha. Mas nós precisamos contar com a ajuda da divindade. Não é um trabalho fácil. Mudarmos-nos não é um trabalho fácil, mas é um trabalho possível. À medida que eu me associo com Jesus e com os seus ensinamentos. E ele conclui dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Esse diabo aqui, no sentido do mal. Porque até então, até os escritos bíblicos do ano 400 da era cristã, não existiam as palavras diabo e nem muito menos inferno. Nós a incluímos voluntariamente, eu digo nós, porque éramos nós mesmos lá atrás, talvez como teólogos ou membros do clero. Emmanuel vai dizer que nós somos herdeiros de nós mesmos no livro Inspiração. Então nós lá atrás inserimos para manipular as pessoas pelo medo. O inferno é uma mentira, ele não existe. Muito menos o diabo. A ideia aqui, então, é com o mal. Então, meus irmãos, quantas vezes a minha forma de falar tem me produzido uma associação com o mal? Quantas vezes a minha forma de falar tem me feito criar uma sociedade com o mal? Meus irmãos, estamos percebendo o quanto é sério, o quanto começamos brincando, mas a realidade é séria. Será que a minha palavra não tem feito com que eu faça uma companhia, eu crie uma companhia com o mal? E, inevitavelmente, esse mal, aproveitando a minha tendência de maledicência, atraídos pelo meu comportamento, espíritos menos evoluídos vão me fazer, num processo de continuidade, através de monoideias, cada vez mais, falar mais
e pior das pessoas. Não é verdade? Quantas vezes? E esquecemos-nos de que os resultados sobrevirão a cada um de nós. Tem uma fala de Paulo de Tarso, ele escrevia a carta aos Romanos, o capítulo número 14, o versículo 12, onde Paulo vai dizer que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não podemos responder pelo outro. É imaturidade querer falar pelo outro. Precisamos sim assumir essa postura de uma autoanálise honesta, sem nos auto-chibatarmos porque temos defeito, mas estar preparados para começar um trabalho de reformulação que vai também abranger a minha forma de dizer as palavras, as minhas conversas, a minha maneira de comunicar. Vou contar uma história e vou ler uma passagem do Evangelho, uma palavra de Paulo de novo, com referência a Jesus, e a gente encerra dentro do horário. Essa história nós bem conhecemos. É uma senhora que tinha o hábito de falar mal das pessoas. E durante anos ela falou mal de muita gente. Mas como acontece com todo mundo, chega uma hora que a nossa consciência se desperta e nós percebemos o quanto esse mal que fizemos para o outro está sendo retornado a nós próprios. E essa mulher católica procurou o membro, procurou a igreja, a paróquia da sua comunidade, explicou a história ao padre, disse-se arrependida e pediu ao padre que lhe desse uma penitência. E o padre, então, a levou aos fundos da igreja e disse: olha, está vendo aquele galinheiro ali? Agora eu quero que você vá lá naquele galinheiro e cate penas e encha um saco delas e traga até mim. E ela ficou lá por horas, não tinham tantas galinhas assim, e foi colocando no saco. E quando ela terminou, voltou para o padre e disse: padre, pronto, tudo resolvido, as penas estão aqui. E o padre disse: mas agora você vai fazer uma segunda etapa. Você vai sair pela cidade, soltando as penas, em especial próximo das casas daqueles que você fez mal. E ela foi sorrindo, pensando: puxa vida, se eu soubesse que era tão fácil a penitência, eu até tinha feito mais algumas fofocas, não é? Mas enfim, voltou com o saco vazio e disse: padre, está aqui o saco, tudo certo? Ela disse: não, minha irmã, não. Agora você vai voltar e vai catar as penas. Ela fez uma expressão de seriedade e entendeu a lição, sabe que o padre lhe oferecia. Meus irmãos, palavras lançadas ao vento não podem mais voltar. Será que temos sido responsáveis pelas palavras que nós fazemos, que as emitimos? Será que a minha palavra tem gerado louvor e graça? Será que eu tenho motivado, ensinado, corrigido? Será que a minha palavra tem sido motivadora? Ou ainda não tenho me preocupado com essa questão? Para encerrar, uma fala também de Paulo de Tarso, agora mantendo a carta aos Colossenses, o mesmo capítulo 3, o versículo 16. Paulo dizia assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração. Mantém Paulo a ideia da graça. Façamos, meus irmãos, da nossa vida uma vida de graça, que agradem, que sensibilizem, que motive as pessoas, mas a palavra do Cristo precisa abundar em nosso coração. Será que temos feito por onde essa palavra seja abundante em nós? Meu irmão, minha irmã, responda só para você nos minutos que me restam. O que você tem lido? O que você tem lido? Se eu te perguntar agora, você teria prontamente um título para responder? Qual o livro espírita que você está lendo agora? O que temos lido para encher o nosso coração com uma energia nova? Que sites da internet temos visitado? Que sites? A Rede Amigo Espírita tem mais de 5.000 títulos de palestras. Será que eu tenho eventualmente visto uma palestra ou outra? Eu tenho frequentado a casa assiduamente? Esse local é domingo para mim, é tido como sagrado? Eu tenho vindo aqui com compromisso? Eu participo dos estudos durante a semana? Será que eu quero que a palavra do Cristo abunde em mim? De que maneira?
sem fazer o trabalho, sem fazer o esforço, meus irmãos, Deus, repetindo, não fará a parte que nos cabe. Jesus, o Nazareno amoroso, nos convidou a um desafio. Até então, queridos, sem o Espiritismo, nós não conseguimos entender as falas do Senhor. Não conseguimos compreendê-lo. Tanto é que quando ele veio e esteve conosco, nós o matamos. No entanto, agora, de forma racional, de forma clara, lúcida, o Espiritismo faz reviver esse Evangelho, com a intenção de dar-nos uma nova oportunidade crucial, de deixarmos de ser apenas religiosos, para nos tornarmos espiritualizados, para que as palavras de Jesus, tão desafiadoras, se tornem realidade na minha convivência, no meu dia a dia, no trânsito, no meu trabalho. Mas que ele seja também, que essa realidade de Jesus em mim possa se refletir na minha forma de falar. Quem sabe, meus irmãos, inicialmente, apenas com mais vigilância, com mais atenção, para que no momento seguinte ao controle, a gente possa ter desenvolvido um novo hábito. O hábito de tentar olhar para as pessoas e enxergar nelas o que ela tem de melhor. E quem sabe fazendo isso com a gente mesmo, deixando de ser autocensuradores, às vezes até autossabotadores, para nos aceitarmos como somos, ainda com sombras, ainda imperfeitos, mas imperfeitos os quais Jesus vê diferente, a ponto de no seu Evangelho ter nos dito que um dia nós faremos as obras que ele fez e ainda seremos capazes de as fazê-las maiores. Não enxergava o homem limitado, não enxergava o homem perfeito, não. Ele enxergava esse homem que está em nós, de forma embrionária, que um dia vai atingir o ápice da performance emocional e vai aprender a amar com facilidade, vai ser abnegado, vai saber perdoar, vai ter tolerância, compaixão, indulgência, honestidade, camaradagem, entre tantas valências morais. Mas para terminar, meus irmãos, de verdade agora, esse homem de amanhã, que será uma realidade, começa com o que nós fizermos hoje, ao sairmos daqui com as palavras que ouvimos nessa palestra. Chico Xavier disse certa vez: cada dia que Deus nos dá são como páginas em branco no livro da vida. O que vamos escrever nelas corre por nossa própria conta. Meus irmãos, saímos daqui para escrever nas páginas em branco da nossa vida, da nossa história, marcas do amor de Jesus, com relação a nós mesmos e com relação ao nosso próximo. Então, que o Nazareno amoroso nos envolva com seu manto de luz, nos abrace, nos acolha, e que nós possamos perceber o incentivo que ele nos dá essa noite, dizendo-nos em cada um de nossos corações, para seguirmos adiante, sem jamais pensar em desistir, porque os resultados do futuro vão depender do que nós fizemos hoje. Que o Mestre os abençoe. Muita paz.